Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, São Miguel Arcanjo está sendo enviado pelo próprio Deus para entrar na sua casa. E tudo o que é trevas, tudo o que é maldição, tudo o que é enfermidade e opressão será quebrado hoje. Porque o Senhor dos Exércitos decidiu que chegou a sua hora de libertação e você não chegou até aqui por acaso. Meu irmão, minha irmã, isso é um encontro divino, orquestrado pelo céu. E cada segundo que você permanece aqui é um segundo em que o poder de Deus está se movendo em sua direção com força incontível. Mas preste atenção agora, porque o que vou dizer pode mudar tudo. Se você sair deste vídeo antes do final, se você ignorar esta mensagem como se fosse mais uma entre tantas, você pode estar perdendo o momento exato em que Deus planejou te encontrar e te libertar. Então eu te desafio a fazer algo radical agora mesmo. Pegue seu celular, aperte o botão de inscrever-se neste canal, porque você precisa receber diariamente a palavra que vai fortalecer sua fé e quebrar as correntes que ainda te prendem. E não apenas se inscreva, ative o sininho de notificações, porque o inimigo vai tentar te distrair, vai tentar fazer você esquecer deste canal. Mas se você ativar as notificações, você será lembrado todos os dias que há um Deus que não desiste de você. E enquanto você está aqui, deixe seu like agora mesmo, porque este simples gesto faz o algoritmo levar esta mensagem para milhares de pessoas que estão à beira do suicídio, que estão prestes a desistir do casamento, que estão no fundo do poço, precisando ouvir que ainda há esperança. Então seu like não é apenas um clique, é um ato profético que pode salvar vidas. Faça isso agora e depois continue comigo, porque o que vem a seguir vai abalar as estruturas do inferno que estão operando contra você. Talvez você esteja se sentindo cercado, oprimido, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor e o inimigo tem sussurrado mentiras em seus ouvidos, dizendo que não há saída, que sua situação é impossível, que você está sozinho nessa batalha. Mas eu preciso que você pare agora mesmo e ouça o que o Espírito Santo está dizendo sobre você neste instante. Você não está sozinho, nunca esteve, porque o Deus que não dorme nem cochila tem mantido seus olhos fixos em você e todos esses dias de luta não foram em vão. Cada lágrima foi contada, cada oração foi ouvida e a resposta que você tanto esperou está descendo do trono da graça agora mesmo. Você sente esse peso no peito, essa emoção que começa a brotar? Isso não é coincidência, é a presença do Altíssimo confirmando que esta palavra foi enviada especialmente para você. E São Miguel, o príncipe dos anjos, o guerreiro celestial que comanda as legiões de Deus, está sendo despachado neste momento para a sua casa, para a sua família, para suas finanças, para sua mente, para libertar você de tudo aquilo que o inimigo tem usado para te oprimir. A Bíblia nos revela em Apocalipse, capítulo 12, que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e o dragão e seus anjos foram expulsos. Não houve mais lugar para eles no céu. E aquele grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, foi lançado na terra. E isso significa que a batalha espiritual é real. Filho e filha do Deus Altíssimo. O inimigo foi derrotado nos céus, mas ele continua operando na terra, tentando destruir os filhos de Deus, tentando roubar sua paz, sua alegria, sua saúde, seu casamento, seu propósito. Mas o mesmo poder que expulsou Satanás do céu está disponível para você hoje, porque Miguel não trabalha sozinho. Ele trabalha sob as ordens do Todo-Poderoso. E quando Deus ordena, nada nem ninguém pode resistir. Eu preciso que você entenda algo profundo agora. Você
não está lutando essa batalha com suas próprias forças. Você tem exércitos celestiais ao seu favor. Você tem anjos acampados ao seu redor. E quando você clama o nome de Jesus Cristo, quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida, você está ativando um poder que move montanhas e faz tremer o inferno. E neste momento, enquanto você permanece aqui, enquanto seu coração está aberto e receptivo, São Miguel está cruzando o portal entre o céu e a terra, porque o Pai determinou que hoje é dia de quebra de maldição. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de vitória sobre tudo aquilo que tem te atormentado. Sabe aquela angústia que aperta seu peito de madrugada, aqueles pensamentos obsessivos que não te deixam dormir, aquelas vozes acusadoras que ficam repetindo que você não vale nada, que você fracassou, que Deus te abandonou? Isso não vem de Deus, meu irmão, minha irmã. Isso é estratégia das trevas para te paralisar, para te fazer desistir um dia antes da vitória chegar. Mas eu tenho uma revelação poderosa para você. O inimigo só ataca ferozmente aqueles que representam uma ameaça para o reino dele. Ele só investe tanto esforço em te derrubar porque ele sabe do potencial gigantesco que Deus colocou dentro de você. Ele sabe que se você se levantar em autoridade espiritual, se você compreender quem você é em Cristo, se você ativar a fé que está adormecida dentro do seu coração, você vai se tornar uma arma poderosa nas mãos de Deus e vai libertar não apenas a si mesmo, mas dezenas, centenas, milhares de outras pessoas que estão presas nas mesmas cadeias que um dia te prenderam. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você enquanto eu preparava esta mensagem. Você foi escolhido, separado, ungido para um propósito específico nesta geração, e tudo o que você tem passado, todas as lutas, todas as provações, todos os desertos, tudo isso foi preparação, foi forjamento do seu caráter, foi treinamento de guerra espiritual, porque Deus está levantando guerreiros nestes últimos dias, não crentes acomodados que apenas vão à igreja aos domingos, mas soldados do exército do Senhor que sabem usar as armas espirituais, que sabem quebrar correntes, que sabem expulsar demônios, que sabem trazer o céu para a terra através da oração poderosa. Deixa eu contar algo que vai mexer com você. Eu já vi pessoas completamente destruídas, famílias dilaceradas, vícios que pareciam impossíveis de quebrar, doenças terminais que os médicos já tinham desistido, situações financeiras tão devastadoras que parecia não haver esperança alguma. E eu vi o poder de Deus entrar como um furacão santo e virar tudo de cabeça para baixo. Eu vi milagres que desafiam toda a lógica humana, porque quando o sobrenatural invade o natural, não há barreiras, não há limites, não há impossíveis para aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Uma mulher certa vez me procurou completamente desesperada. Ela estava com pacto de suicídio marcado porque não aguentava mais a dor. Os traumas do passado a atormentavam dia e noite. Ela tinha vozes na cabeça dizendo para ela se matar. E quando ela entrou na presença de Deus através de uma oração de libertação poderosa, quando ela clamou o nome de Jesus com as últimas forças que tinha, São Miguel foi enviado pelo Senhor e aquela mulher foi liberta instantaneamente. As vozes pararam, a opressão quebrou, a paz inundou o coração dela e hoje ela está viva, restaurada, testemunhando do poder de Deus por onde passa, levando esperança para outras pessoas que estão no mesmo buraco que ela estava. Você quer saber por que eu estou te contando isso? Porque essa mesma unção que libertou aquela mulher está disponível para você agora. Porque o Deus que não faz acepção de pessoas está disposto a fazer por você o mesmo milagre, o mesmo livramento, a mesma transformação radical. Você só precisa abrir o coração, estender a mão da fé e receber o que Ele já preparou para você antes mesmo da fundação do mundo.
Mas espere, tem algo que você precisa entender e isso pode chocar você. São Miguel não age sozinho. Ele não é um ser autônomo que faz o que quer. Ele é um servo de Deus Altíssimo, um mensageiro celestial que executa as ordens do Senhor. E isso significa que quando você ora, quando você clama, quando você declara a palavra, você está dando autoridade legal para que os anjos de Deus se movam em seu favor. Você está liberando o poder do céu para agir na terra, porque Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E isso é uma ativação espiritual, é uma declaração de guerra contra as trevas, é um convite para que o reino de Deus invada sua realidade e transforme tudo aquilo que está fora do plano original do Pai. Em Daniel, capítulo 10, encontramos uma revelação fascinante. O profeta Daniel estava orando e jejuando por 21 dias, pedindo entendimento, e no 21º dia, um anjo apareceu a ele e disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração para compreender e para te humilhares perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Você percebe o que isso significa? Suas orações liberam batalhas espirituais nos lugares celestiais. Suas declarações de fé movem exércitos angelicais. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando você não vê resultado imediato, saiba que no reino espiritual há uma guerra sendo travada em seu favor e a vitória já está decretada, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O inimigo vai tentar te convencer de que você não é digno, que você pecou demais, que Deus não pode te usar porque seu passado é muito sujo. Mas eu preciso que você rejeite essa mentira agora mesmo, porque a Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma. E isso significa que quando você se arrepende de verdade, quando você confessa seus pecados e recebe Jesus como Salvador, o sangue do Cordeiro te purifica de toda injustiça, te faz branco como a neve, te justifica diante do Pai, e o acusador não tem mais autoridade legal para te condenar, porque o advogado Jesus Cristo intercede por você continuamente à direita do trono da graça. Você entende o tamanho disso? Você percebe a magnitude dessa verdade? O próprio Filho de Deus está falando em seu favor neste instante. Ele está lembrando o Pai do sacrifício na cruz, do sangue que foi derramado, da obra perfeita de redenção que já foi consumada. E quando o diabo tenta te acusar, quando ele apresenta seus erros, suas falhas, suas quedas, Jesus mostra as marcas dos cravos nas mãos e diz: Este aqui está comprado pelo meu sangue, este aqui é meu, você não tem direito sobre ele. E toda a acusação cai por terra, todo argumento do inimigo se desfaz, toda a opressão perde a força, porque você está selado com o Espírito Santo, da promessa que é o penhor da sua herança. Pare um instante, respire fundo. O que você está sentindo agora no peito não é ansiedade, não é medo, é o Espírito Santo tocando seu coração. É a presença de Deus confirmando que cada palavra aqui é verdadeira, e que esta mensagem foi enviada especificamente para você neste momento da sua vida. Talvez você tenha acordado hoje sem forças. Talvez tenha pensado em desistir de tudo. Talvez tenha olhado para seus problemas e sentido que não há solução. Mas não é coincidência que você está aqui agora. Isso é providência divina. É um kairos. É o tempo de Deus se cruzando com o seu tempo natural e criando uma oportunidade sobrenatural de transformação. O Senhor me mostrou que há pessoas lendo isto que estão no limite, que estão à beira de um colapso emocional, mental, financeiro, familiar.
E eu preciso que você saiba que Deus não vai deixar você cair. Ele não trouxe você até aqui para te abandonar. Ele está preparando uma reviravolta tão grande na sua vida que quando você olhar para trás, daqui a alguns meses, você não vai acreditar no testemunho que terá para contar. Em Isaías 41:10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E isso não é uma promessa vazia, não é um versículo bonito apenas para confortar. É uma declaração de compromisso do próprio Deus Todo-Poderoso, dizendo que Ele está com você, que Ele é seu Deus, que Ele vai te fortalecer quando você não tiver mais forças, que Ele vai te ajudar quando você não souber o que fazer, que Ele vai te sustentar quando suas pernas estiverem bambas e você sentir que vai desabar. Agora, vou te revelar algo que poucos pregadores têm coragem de dizer. A batalha espiritual não é brincadeira, não é simbologia, não é metáfora, é guerra real entre o reino da luz e o reino das trevas. E você está no meio desse campo de batalha, quer você perceba ou não, e o inimigo não vai desistir de você facilmente, porque ele sabe que você representa uma ameaça gigantesca para os planos dele. Mas aqui está a diferença crucial que você precisa entender. O diabo é um inimigo derrotado. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele sabe que o tempo dele é curto, conforme está escrito em Apocalipse 12:12, e toda tentativa de te destruir é desespero de um condenado que sabe que não pode vencer, mas tenta causar o máximo de estrago possível antes do seu fim chegar. Você não pode ter medo dele. Você precisa aprender a repreendê-lo com autoridade em nome de Jesus. Porque Tiago 4:7 nos ordena: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não diz que você precisa ter medo, não diz que você precisa se esconder. Diz resistir e ele fugirá. Porque quando você está debaixo da cobertura divina, quando você está submetido a Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum te causará dano, como prometeu Jesus em Lucas 10:19. Tem algo mudando dentro de você enquanto lê estas palavras. Algo está sendo quebrado no mundo espiritual. Neste exato segundo, você pode não ver com os olhos físicos, mas seu espírito está testemunhando que há uma libertação acontecendo agora, que há uma unção sendo derramada, que há anjos sendo mobilizados em seu favor, porque Deus honra a fé daqueles que buscam sua face com sinceridade. Lembra daquela área da sua vida onde o inimigo tem tido sucesso, aquele vício que você não consegue quebrar, aquele padrão de comportamento destrutivo que se repete geração após geração na sua família, aquela doença que resiste a todos os tratamentos, aquela porta financeira que não abre de jeito nenhum, aquele relacionamento que está destruído e parece não ter conserto. O Espírito Santo está me mostrando agora que esse é o momento do rompimento. Esse é o momento em que a mão de Deus vai intervir de forma sobrenatural e fazer aquilo que nenhum ser humano pode fazer, porque quando Deus decide quebrar algemas, não há poder nas trevas que possa impedir. Não há demônio forte o suficiente para resistir à ordem do Todo-Poderoso. Miguel está entrando na sua casa, neste instante, não simbolicamente, mas literalmente, no reino espiritual. E ele está marchando pelos cômodos. Ele está expulsando toda a entidade maligna, toda a maldição hereditária, todo espírito de enfermidade, todo encosto demoníaco, toda opressão que tem feito morada no seu lar. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, conforme diz 2 Coríntios 3:17. E a presença de Deus está enchendo sua casa agora mesmo, tornando-a território santo, chão sagrado onde o inimigo não pode mais habitar,
Junte-se a mim agora nesta oração poderosa. Coloque sua mão no coração, feche os olhos se possível e repita essas palavras com fé, dizendo em voz alta: se você estiver sozinho, ou no seu coração se houver outras pessoas por perto, mas ore com intensidade, ore acreditando que cada palavra está sendo ouvida pelo Pai Celeste que te ama infinitamente. Senhor Jesus Cristo, eu me apresento diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que sem ti eu nada posso fazer. Eu confesso que tenho lutado com minhas próprias forças e tenho fracassado miseravelmente. Eu reconheço que preciso do teu poder sobrenatural agindo em minha vida agora. Pai amado, eu clamo pela intervenção de São Miguel Arcanjo, que ele seja enviado à minha casa, à minha família, ao meu trabalho, às minhas finanças, à minha mente, ao meu corpo, e que ele execute tuas ordens expulsando todo o mal, toda trevas, toda opressão que tem me atormentado. Quebre agora em nome de Jesus toda maldição hereditária, todo pacto que foi feito no passado sem o meu conhecimento, toda palavra de morte que foi proferida contra mim, toda inveja, toda feitiçaria, todo trabalho espiritual feito para me destruir. Declaro que o sangue de Jesus me cobre, me purifica, me protege e anula toda a operação do inimigo contra a minha vida. Espírito Santo, enche minha casa com tua presença. Torna cada cômodo um santuário onde só a glória de Deus habita. Expulsa toda a entidade maligna, todo espírito imundo que tem causado brigas, doenças, miséria, fracasso, depressão e tormento. Eu decreto em nome de Jesus que minha casa é território santo, que minha família é propriedade exclusiva do reino de Deus e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Obrigado, Senhor, porque estás agindo neste exato momento. Obrigado porque o impossível está sendo feito agora mesmo. Obrigado porque a vitória já está decretada. Amém. Acalme seu coração agora. Respire profundamente e perceba a paz que começa a invadir seu peito. Essa paz que excede todo entendimento, como Paulo escreveu em Filipenses 4:7. Essa paz não vem das circunstâncias, porque suas circunstâncias talvez ainda não mudaram visivelmente, mas ela vem diretamente do trono de Deus, porque quando você ora com fé, quando você se conecta com o céu, através da oração genuína, algo se move no mundo espiritual que é mais real do que tudo o que você pode tocar com as mãos ou ver com os olhos. Muitas pessoas subestimam o poder da oração porque vivemos numa sociedade materialista que só valoriza aquilo que pode ser medido, pesado, comprovado cientificamente. Mas eu preciso te dizer uma verdade libertadora. A oração é a arma mais poderosa que existe no universo inteiro, porque ela conecta a fraqueza do homem com a onipotência de Deus. Ela traz o céu para a terra. Ela libera o poder que criou estrelas e galáxias para operar em seu favor. Ela mobiliza exércitos angelicais que estão à disposição daqueles que temem ao Senhor. Como diz o Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você tem ideia do que significa ter anjos acampados ao seu redor? Significa que você tem guardas celestiais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Significa que enquanto você dorme, há seres espirituais poderosos vigiando você, protegendo você, impedindo que o inimigo execute seus planos malignos contra você. E isso não é privilégio de alguns supercrentes especiais. Não é exclusividade de pastores e missionários, é promessa bíblica para todo filho de Deus que anda em obediência e teme o seu nome. O que vou falar agora pode soar radical, mas é verdade bíblica inegociável. Você precisa entender que existe uma hierarquia espiritual no reino das trevas, assim como existe uma hierarquia no reino de Deus, em Efésios 6:12. Paulo nos alerta que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados,
contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que há diferentes níveis de autoridade demoníaca operando neste mundo. Há espíritos territoriais que controlam cidades e nações. Há demônios especializados em destruir famílias, em causar enfermidades, em provocar miséria financeira, em gerar vícios e dependências. Mas a boa notícia é que São Miguel Arcanjo é um príncipe celestial com autoridade superior a qualquer poder das trevas, e quando ele é enviado por Deus para lutar por você, não importa quão forte seja o espírito maligno que está te oprimindo, não importa quantas gerações aquela maldição tem afetado sua família, não importa quão impossível sua situação pareça, porque onde a autoridade de Cristo é invocada, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e o nome de Jesus é o nome acima de todo nome, como declara Filipenses 2, 9-11. Seu coração está acelerado porque você está reconhecendo que há uma guerra acontecendo por sua alma, por seu destino, por sua família. E você não pode mais ficar neutro, você não pode mais ficar na cerca. Você precisa escolher de que lado você está. Se vai servir ao Deus vivo ou se vai continuar sendo joguete nas mãos do inimigo. E eu profetizo sobre você agora, que está nascendo dentro do seu espírito uma determinação santa, uma resolução inabalável de não mais aceitar as migalhas do diabo, mas de tomar posse de tudo aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz. Deixa eu te contar o que aconteceu com um homem que estava completamente escravizado ao álcool por 30 anos. Ele havia perdido tudo: família, trabalho, dignidade. Ele dormia nas ruas, era desprezado por todos, considerado um caso perdido pela sociedade, mas sua mãe nunca desistiu de orar. Ela clamava dia e noite pedindo que Deus enviasse Miguel para arrancar seu filho das garras do inferno. E um dia, esse homem teve um encontro sobrenatural com Jesus Cristo, numa noite fria, em que ele quase morreu de hipotermia. E, naquele momento crítico, São Miguel apareceu a ele em visão, dizendo que Deus tinha um propósito para sua vida, que ainda não era sua hora de morrer, que ele precisava se levantar e buscar ajuda. E algo extraordinário aconteceu. A vontade de beber, que era incontrolável, simplesmente desapareceu instantaneamente. O homem se levantou, procurou uma igreja, aceitou Jesus, foi restaurado completamente. Hoje ele é um pastor que lidera um ministério de recuperação de dependentes químicos e já resgatou centenas de vidas que estavam perdidas nas drogas. Por que estou te contando isso? Porque o mesmo Deus que fez esse milagre não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como afirma Hebreus 13:8. O poder que libertou aquele homem está disponível para libertar você agora. O milagre que transformou aquela vida completamente destruída em um testemunho vivo da glória de Deus pode acontecer com você, independente de quão profundo seja o buraco onde você está, independente de quanto tempo você tem vivido nessa prisão, porque para Deus nada é impossível, como declarou o anjo Gabriel a Maria em Lucas 1:37. Mas tem algo crucial que você precisa fazer, e isso pode ser a chave que destrava tudo. Você precisa perdoar. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que algumas pessoas te machucaram profundamente. Eu sei que há feridas que sangram até hoje, mas a falta de perdão é uma prisão que você mesmo constrói ao seu redor. É uma corrente que você mantém presa em você mesmo e que o inimigo usa como portal de entrada para te atormentar. Porque quando você não perdoa, você não está machucando a pessoa que te ofendeu, você está se envenenando, você está dando autoridade legal para que demônios de amargura, ressentimento, ódio e vingança habitem no seu coração.
Jesus foi extremamente claro em Mateus 6, 14 e 15, quando disse que se você perdoar aos homens as suas ofensas, também seu Pai Celestial te perdoará. Mas se você não perdoar aos homens as suas ofensas, também seu Pai não perdoará as suas ofensas. E isso é sério demais para ser ignorado. Porque como você pode pedir perdão a Deus pelos seus erros se você se recusa a perdoar os erros daqueles que te machucaram? Agora, não estou dizendo que você precisa confiar novamente na pessoa que te traiu. Não estou dizendo que você precisa voltar para o relacionamento abusivo. Não estou dizendo que não deve haver consequências para os atos maldosos. Estou falando de perdão como uma decisão espiritual, de liberar aquela pessoa da dívida emocional que ela tem com você e entregar a justiça nas mãos de Deus, que julga retamente e retribui a cada um segundo suas obras. Espere. Tem mais algo que o Espírito Santo quer que você compreenda, e isso vai revolucionar sua vida de oração. Você precisa aprender a orar especificamente. Muitos cristãos fazem orações genéricas, vagas, sem foco, e depois se perguntam por que não veem resultados concretos. Mas quando você ora especificamente, quando você nomeia aquilo que está pedindo, quando você declara com precisão o que precisa que Deus faça, você está exercitando fé genuína, porque fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, conforme Hebreus 11:1. Se você precisa de um emprego, ore especificamente pelo emprego. Se você precisa de cura de uma doença, ore especificamente por aquela enfermidade, usando até o nome médico dela. Se você precisa de restauração no casamento, ore especificamente pela reconciliação com seu cônjuge. Se você precisa de provisão financeira, ore especificamente pelo valor que você necessita, porque Deus não fica confuso com pedidos detalhados. Pelo contrário, Ele se agrada quando vê fé específica que acredita que Ele pode fazer exatamente aquilo que parece impossível. Em Marcos 11:24, Jesus nos ensina: tudo o que pedirdes orando crede que o recebereis e tê-lo-eis. Perceba que ele não disse talvez você receba, não disse que só alguns receberão. Ele disse tudo o que pedirdes orando com fé você receberá. Mas tem uma condição implícita aí que não pode ser ignorada. Você precisa crer que já recebeu antes mesmo de ver a resposta manifestada no mundo natural. Você precisa ter fé inabalável que a oração foi ouvida e que a resposta já está a caminho, mesmo que demore dias, meses ou até anos para se materializar. Há pessoas lendo isso agora que estão lutando contra pensamentos suicidas. Vozes demoníacas têm sussurrado que seria melhor você morrer, que sua vida não tem valor, que ninguém sentiria sua falta. E eu preciso te dizer com toda a autoridade espiritual que tenho em Cristo Jesus: isso é mentira do inferno. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor inestimável aos olhos do Criador. Jesus morreu na cruz, especificamente por você, porque você vale mais do que o universo inteiro. E se o diabo está investindo tanto esforço para te destruir, é porque ele sabe do potencial gigantesco que está dentro de você, esperando para ser liberado. Não faça nada contra a sua vida, por favor. Rejeite esses pensamentos agora mesmo, em nome de Jesus, porque suicídio não é solução, é tragédia eterna. E há pessoas que te amam mesmo que você não perceba. Há propósito para a sua vida, mesmo que você não consiga enxergar neste momento. Há esperança mesmo na situação mais desesperadora, porque nosso Deus é especialista em ressurreições. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, e Ele pode ressuscitar sonhos mortos, casamentos mortos, ministérios mortos, finanças mortas, saúde morta, porque onde há um suspiro de vida, há esperança. E enquanto você está respirando, Deus ainda não terminou sua obra em você.
Tire um momento só seu agora. Apenas pare. Sinta o que está acontecendo no seu interior, porque o Espírito Santo está fazendo uma cirurgia espiritual enquanto você permanece aqui. Ele está removendo tumores emocionais. Ele está curando feridas antigas que nunca cicatrizaram. Ele está restaurando áreas quebradas da sua alma que você achava que nunca mais poderiam ser consertadas. Não é incrível como Deus nos encontra exatamente onde estamos? Como Ele não espera que estejamos perfeitos para nos tocar? Como Ele desce até o nosso nível e nos levanta com sua graça infinita? Isso é amor incondicional, meu irmão, minha irmã. Isso é o coração do Pai, que não desiste dos seus filhos, mesmo quando eles se afastam, mesmo quando eles falham repetidamente, mesmo quando eles o decepcionam, porque o amor de Deus não é baseado no nosso desempenho, mas na natureza bondosa e misericordiosa dele, que é lento em irar-se e grande em benignidade. O Salmo 103, versos 8 a 12, nos revela essa verdade linda. O Senhor é misericordioso e piedoso, lento em irar-se e grande em benignidade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Você consegue compreender a magnitude dessa promessa? Seus pecados foram removidos para tão longe que é impossível calcular a distância. O Oriente e o Ocidente nunca se encontram. E da mesma forma, seus pecados confessados nunca mais poderão ser usados contra você, porque foram lançados no mar do esquecimento divino. Agora, preste atenção nisto, porque pode ser a revelação mais importante que você vai receber hoje. São Miguel Arcanjo não é maior do que Jesus Cristo. Ele não é um mediador entre você e Deus. Ele é simplesmente um servo celestial poderoso que obedece às ordens do Todo-Poderoso. E quando pedimos que Deus envie Miguel para lutar por nós, estamos simplesmente reconhecendo que precisamos de ajuda espiritual, que estamos enfrentando batalhas que vão além da nossa capacidade humana, que precisamos de intervenção sobrenatural. Mas todo o poder vem de Jesus. Toda a autoridade está nas mãos daquele que venceu a morte. E é no nome de Jesus que oramos. É pelo sangue de Jesus que somos protegidos. É pela ressurreição de Jesus que temos esperança de vida eterna. Alguns religiosos podem criticar a menção de anjos. Podem dizer que estamos dando glória a criaturas ao invés do Criador. Mas isso é ignorância teológica, porque a Bíblia está cheia de referências a anjos sendo enviados por Deus para ajudar seu povo. O próprio livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, pergunta: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, é bíblico, é correto, é apropriado reconhecer o ministério angelical, desde que nunca esqueçamos que eles são servos de Deus e não objetos de adoração, porque a adoração pertence exclusivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo neste exato segundo no reino espiritual, enquanto você continua aqui absorvendo cada palavra? Há uma batalha sendo vencida, há correntes sendo quebradas, há portas sendo abertas, há bênçãos sendo liberadas do trono de Deus em sua direção, porque você está investindo tempo na presença dele. Você não está apenas lendo palavras, você está se conectando com o céu através da fé que está crescendo no seu coração. O inimigo está furioso porque ele sabe que está perdendo terreno. Ele sabe que seu domínio sobre você está terminando. Ele sabe que você está acordando para a verdade de quem você realmente é em Cristo. E quando um filho de Deus desperta para sua verdadeira identidade espiritual, ele se torna um perigo letal para o reino das trevas.
Porque um crente que conhece sua autoridade em Cristo, que sabe usar as armas espirituais, que ora com poder, que declara a palavra com fé, esse crente é capaz de virar sua cidade de cabeça para baixo, de influenciar gerações, de destruir fortalezas demoníacas que têm oprimido famílias por décadas. Você está recebendo um upgrade espiritual agora. Algo está sendo ativado dentro de você que estava adormecido. Uma unção nova está sendo derramada. Uma autoridade maior está sendo concedida porque Deus sempre aumenta a unção daqueles que permanecem na sua presença, daqueles que têm fome e sede demais dele, daqueles que não se contentam com uma fé morna, mas buscam o avivamento pessoal que transforma tudo ao redor. Eu profetizo sobre você agora. Nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a ver sinais concretos de que algo mudou, não porque eu tenha poder para fazer isso acontecer, mas porque o Espírito Santo está confirmando em meu espírito que há pessoas lendo esta mensagem que estão no limiar de um breakthrough gigantesco, pessoas que estão a um passo do milagre que têm esperado por anos, pessoas que vão testemunhar a mão de Deus agindo de formas tão sobrenaturais que os médicos vão chamar de inexplicável. Os economistas vão dizer que não faz sentido. Os psicólogos vão ficar confusos porque não há explicação natural para o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Você vai acordar um dia em breve e perceberá que aquele desejo obsessivo pelo pecado simplesmente desapareceu. Você vai olhar para aquela situação que te atormentava e sentirá paz inexplicável. Você vai receber uma ligação inesperada com uma oportunidade que você nem estava buscando. Você vai ver relacionamentos quebrados sendo restaurados de formas miraculosas. Você vai experimentar provisão financeira vindo de fontes que você nunca imaginou. Porque quando Deus decide abençoar, Ele usa canais que estavam completamente fora do seu radar. Ele surpreende você com sua criatividade infinita. Ele mostra que não está limitado aos seus planos ou à sua compreensão, porque os pensamentos dele são mais altos que os seus pensamentos, e os caminhos dele são mais altos que os seus caminhos, como declarou Isaías 55, versos 8 e 9. Mas agora eu preciso te confrontar em amor, porque seria irresponsável da minha parte se eu apenas te animasse sem te desafiar. Receber o milagre é uma coisa, manter o milagre é outra completamente diferente. Muitas pessoas são libertas, mas depois voltam para a escravidão porque não mudaram seu estilo de vida, não cortaram as amizades tóxicas, não abandonaram os ambientes contaminados, não renovaram suas mentes através da palavra de Deus diária. E Jesus foi muito claro na parábola do espírito imundo em Mateus 12, versos 43 a 45, quando disse que o espírito sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entram e habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Você entende o que Jesus está ensinando? Não basta expulsar o demônio, é preciso encher o espaço vazio com a presença do Espírito Santo. É preciso ocupar sua mente com a palavra de Deus. É preciso mudar radicalmente seu estilo de vida, porque se você voltar para os mesmos lugares, as mesmas pessoas, os mesmos hábitos que te levaram à escravidão, você está convidando o inimigo a voltar com força ainda maior, e sua recaída será devastadora. Coloque sua mão no coração novamente agora, e vamos fazer juntos a oração mais importante desta mensagem, a oração de consagração total, de entrega completa, de rendição absoluta a Deus. E eu quero que você ore com tudo o que há dentro de você. Lágrimas podem cair, e está tudo bem, porque às vezes
Precisamos chorar para liberar coisas que estavam presas na alma há anos. Então, respire fundo, acalme seu coração, conecte-se com o Pai Celestial e diga essas palavras com fé inabalável. Senhor Jesus Cristo, eu me rendo completamente a Ti neste momento. Eu te entrego minha vida sem reservas, sem condições, sem restrições. Tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho agora pertence a Ti, porque eu reconheço que Tu me compraste com Teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Pai amado, obrigado por enviar São Miguel Arcanjo para quebrar as cadeias que me prendiam. Obrigado por expulsar todo o mal da minha casa, da minha família, da minha vida. Obrigado porque eu posso sentir a liberdade chegando, a paz invadindo, a alegria voltando, a esperança renascendo. Eu te consagro minha mente para que eu pense como tu pensas, meus olhos para que eu veja como tu vês, minha boca para que eu fale como tu falas, minhas mãos para que elas sejam instrumentos da tua vontade, meus pés para que eles andem pelos caminhos que tu preparaste para mim. Enche-me com Teu Espírito Santo agora, Senhor. Derrama sobre mim um batismo de fogo que purifique tudo aquilo que ainda não está alinhado com Tua vontade perfeita. Queima dentro de mim todo vestígio de carnalidade, egoísmo, orgulho, rebeldia e pecado. Eu declaro que minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor, meu trabalho é do Senhor, minhas finanças são do Senhor, meu futuro é do Senhor, tudo está debaixo do senhorio de Jesus Cristo e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu rejeito toda maldição hereditária, todo pacto de morte feito por antepassados, toda palavra profética negativa proferida sobre minha vida, todo decreto do inferno contra meu destino, e declaro que tudo isso está anulado pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Espírito Santo, revela-me áreas escondidas da minha vida que precisam de cura. Mostra-me pecados que eu tenho justificado. Confronta-me em amor para que eu possa me arrepender genuinamente e andar em santidade verdadeira. Dá-me fome e sede de mais de Ti. Não permitas que eu me acomode numa fé morna. Não deixes que eu me contente com migalhas quando Tu preparaste um banquete para mim. Não aceites que eu viva derrotado quando Cristo já conquistou vitória completa na cruz. Eu profetizo sobre minha vida que o melhor ainda está por vir, que o que passou não se compara ao que vem pela frente, que minha história não termina em derrota, mas em glória, que meu testemunho será usado para libertar milhares de outras pessoas, que minha família será restaurada, que minha saúde será renovada, que minhas finanças serão abençoadas, que meu ministério será multiplicado, porque nada é impossível para aquele que está operando em mim, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Obrigado porque Tuas misericórdias são novas cada manhã. Obrigado porque Tu nunca desistes de mim mesmo quando eu desisto de mim mesmo. Obrigado porque o que Tu começaste, em mim Tu vais completar até o dia de Cristo Jesus. Obrigado porque eu já sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Agora respire. Apenas respire e sinta a presença de Deus, envolvendo você como um abraço caloroso do Pai, que esperava seu filho voltar para casa. Você acabou de fazer a oração mais importante da sua vida e algo monumental aconteceu no reino espiritual. Há anjos se alegrando no céu, porque mais um filho de Deus decidiu levar a fé a sério, porque mais um guerreiro nasceu no exército do Senhor, porque mais uma vida foi marcada para o propósito eterno. O que você acabou de experimentar não foi apenas emoção passageira, não foi manipulação psicológica, não foi autossugestão, foi encontro genuíno com o Deus vivo que ama você incondicionalmente e que tem planos maravilhosos para seu futuro, planos de paz,
e não de mal, para te dar esperança e futuro, como prometeu em Jeremias 29, verso 11. Não deixe que o inimigo roube o que você acabou de receber. Não permita que a dúvida entre no seu coração. Não aceite que vozes mentirosas digam que nada mudou. Porque se você orou com fé sincera, se você se rendeu de verdade, então há uma transformação acontecendo dentro de você que vai se manifestar externamente nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. E daqui a 1 ano, quando você olhar para trás, você não vai acreditar no testemunho que terá para contar, porque Deus vai te surpreender de formas que você nunca imaginou possíveis. São Miguel Arcanjo entrou na sua casa hoje, não para fazer uma visita social, mas para executar uma operação militar espiritual. Ele veio com ordem do Altíssimo para destruir fortalezas, quebrar correntes, expulsar invasores, purificar ambientes, selar portas, bloquear acessos do inimigo e estabelecer cobertura angelical permanente sobre você e todos aqueles que moram com você. Sua casa agora é território santo onde só a glória de Deus habita. Suas portas estão seladas com o sangue do Cordeiro, suas janelas estão protegidas por anjos guerreiros, seu teto está coberto pela sombra do Onipotente, seu chão é terra santa consagrada ao Senhor dos Exércitos, e nenhum espírito maligno pode mais entrar, porque onde o Rei dos Reis estabelece sua presença, não há espaço para trevas. Não há lugar para enfermidade, não há brecha para maldição, porque a luz dissipa as trevas. A vida destrói a morte, a bênção anula a maldição. Levante-se agora com autoridade espiritual renovada e declare sobre sua casa: esta casa é do Senhor, esta família é do Senhor, este lar é santuário do Altíssimo e nenhuma força das trevas pode tocar aquilo que pertence a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E sempre que você sentir opressão voltando, sempre que as trevas tentarem invadir novamente, declare essa verdade em voz alta, porque há poder na palavra falada quando ela é ungida pelo Espírito Santo e fundamentada na autoridade de Cristo, Filho e Filha do Deus Altíssimo. Você chegou até aqui porque o Espírito Santo te conduziu. Cada palavra que você leu foi semente plantada no solo do seu coração. E essas sementes vão germinar, crescer e produzir frutos abundantes, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada, como declarou Isaías 55, verso 11. Não ignore esta mensagem como se fosse apenas mais um conteúdo religioso entre tantos que você já consumiu. Esta não é palavra de homem, mas revelação do céu para este momento específico da sua vida. E se você tratá-la com leviandade, você pode perder uma janela de oportunidade divina que talvez não se abra novamente tão cedo. Deus está esperando sua resposta. Ele está observando o que você vai fazer com tudo o que recebeu aqui hoje. Se você vai apenas se emocionar e depois voltar para a vida de sempre, ou se você vai realmente tomar decisões radicais que alinhem sua vida com a vontade perfeita dele. Porque fé sem obras é morta, como ensinou Tiago. 2 verso 26. E não adianta você orar pedindo transformação se não está disposto a mudar os hábitos que te mantêm preso ao passado. O tempo é agora, a hora é esta, o momento é hoje, não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir mais preparado, mas agora, enquanto o Espírito Santo está tocando seu coração. Enquanto a convicção está forte, enquanto a fé está acesa, porque se você deixar para depois, o inimigo vai roubar a semente antes que ela germine no seu coração. Agora, eu preciso que você pare por um momento e reflita profundamente sobre tudo o que aconteceu enquanto você esteve aqui, porque este não foi um encontro casual, não foi apenas mais um vídeo que você assistiu por acaso.
Foi um momento kairos, onde o tempo de Deus se cruzou com o seu tempo humano e criou uma oportunidade única de transformação, que talvez não se repita tão cedo. Pense comigo. Quantas vezes você já ouviu mensagens lindas? Quantas vezes já se emocionou durante uma pregação? Quantas vezes já prometeu a si mesmo que ia mudar, mas depois de alguns dias voltou para os mesmos padrões, os mesmos hábitos, a mesma mediocridade espiritual? Eu não estou te julgando, estou te confrontando em amor, porque alguém precisa ter coragem de te dizer a verdade. E a verdade é que a diferença entre aqueles que experimentam milagres duradouros e aqueles que vivem num ciclo interminável de altos e baixos espirituais está na decisão de realmente aplicar o que receberam, de transformar revelação em ação, concreta, de deixar que a palavra penetre tão profundamente no coração que ela produza mudanças irreversíveis no caráter e no estilo de vida. Você orou aqui hoje, você se conectou com Deus de forma genuína, você sentiu a presença do Espírito Santo tocando áreas profundas da sua alma. Mas agora vem a parte mais importante e mais difícil. O que você vai fazer quando fechar este vídeo? Quando voltar para a realidade dura do dia a dia? Quando as tentações voltarem? Quando as circunstâncias continuarem desafiadoras, quando o inimigo vier com toda a força para roubar a semente que foi plantada no seu coração? Deixa eu te contar algo que poucos líderes espirituais têm coragem de admitir. A maioria das pessoas que recebem um toque de Deus poderoso não consegue manter a transformação porque elas subestimam a necessidade de vigilância constante. Elas pensam que uma oração forte, um momento intenso de entrega, uma experiência emocional marcante é suficiente para garantir vitória permanente. Mas Jesus foi muito claro quando disse que precisamos vigiar e orar para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso significa que você precisa desenvolver disciplinas espirituais diárias que mantenham seu espírito forte, sua fé ativa, sua comunhão com Deus viva e pulsante. Não estou falando de religiosidade morta, não estou falando de rituais vazios que você cumpre mecanicamente, estou falando de relacionamento genuíno com o Pai que se expressa através de oração consistente, leitura da palavra com fome de revelação, adoração que brota de um coração grato, jejum que quebra fortalezas espirituais, comunhão com outros crentes que te fortalecem na fé, e santidade prática que se manifesta em cada escolha que você faz ao longo do dia. Você quer saber qual é o segredo dos cristãos que vivem em vitória constante, que não são abalados por qualquer vento de doutrina, que permanecem firmes mesmo quando tudo ao redor desmorona? Eles entenderam que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona que exige resistência, perseverança, disciplina e compromisso inabalável com Cristo, independente das circunstâncias ou dos sentimentos. Olhe para a sua vida agora com honestidade brutal, sem máscaras, sem fingimento, sem aquela espiritualidade de fachada que você mostra para os outros, mas que você sabe que não é real quando está sozinho no seu quarto. Quais áreas ainda estão fora do controle de Deus? Quais pecados você tem escondido debaixo do tapete, achando que Ele não vê? Quais relacionamentos tóxicos você continua mantendo, mesmo sabendo que eles te puxam para baixo espiritualmente? Quais concessões você tem feito com o mundo, tentando agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo, quando Jesus já deixou claro que isso é impossível? Porque ou você ama um e odeia o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. A santidade não é opcional para quem quer viver no sobrenatural. A Bíblia é cristalina quando diz que sem santidade ninguém verá o Senhor.
E santidade não é perfeição impossível, mas é busca sincera, é esforço genuíno, é arrependimento real quando você falha, é ódio pelo pecado, é amor pela justiça, é desejo ardente de agradar a Deus em tudo, mesmo que isso custe seus confortos, suas amizades, suas ambições pessoais que não estão alinhadas com a vontade dele. Muitos querem o poder de Deus, mas poucos querem pagar o preço da intimidade com Ele. Muitos querem os milagres, mas poucos querem a cruz. Muitos querem a glória, mas poucos querem o processo de quebrantamento que refina o caráter e prepara você para carregar a unção sem que ela te destrua. Você sabia que há pessoas que receberam dons espirituais poderosos, mas perderam tudo porque não cultivaram o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Você sabia que é possível operar no sobrenatural, mas não ter caráter transformado e acabar sendo rejeitado por Deus no dia do julgamento, como Jesus advertiu em Mateus 7, quando disse que muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E Ele responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso deveria nos fazer tremer, porque mostra que não é suficiente ter manifestações sobrenaturais. Não é suficiente ter experiências espirituais impressionantes. O que importa no final é se você realmente conhece a Deus intimamente, se você anda em obediência aos seus mandamentos, se sua vida reflete o caráter de Cristo, se você ama ao próximo como a si mesmo, se você é sal e luz neste mundo corrompido. Então eu te pergunto agora com todo amor, mas também com toda seriedade. Você está construindo sua vida espiritual sobre a rocha que é Jesus Cristo e sua palavra, ou está construindo sobre a areia das emoções passageiras, das experiências momentâneas, dos sentimentos efêmeros que vão e vêm como as ondas do mar? Este momento que você viveu aqui hoje pode ser o divisor de águas da sua história, pode ser o ponto de virada onde tudo muda, onde sua trajetória toma uma direção completamente nova, onde você passa de vítima das circunstâncias para protagonista do seu destino sob a direção do Espírito Santo. Mas isso só acontecerá se você tomar decisões concretas agora, se você estabelecer compromissos específicos, se você criar estruturas práticas que te ajudem a manter aquilo que você recebeu. Deixa eu te dar alguns passos práticos. Primeiro, estabeleça um horário fixo diário para buscar a Deus em oração e leitura bíblica. Nem que seja apenas 15 minutos inicialmente, mas seja consistente, porque é melhor pouco e constante do que muito e esporádico. Segundo, afaste-se radicalmente de tudo aquilo que você sabe que te puxa para o pecado, sejam pessoas, lugares, conteúdos que você consome, hábitos que parecem inofensivos, mas que abrem brechas para o inimigo. Terceiro, conecte-se com uma comunidade de fé saudável, onde você possa ser discipulado, confrontado em amor, encorajado nos momentos difíceis e celebrado nas vitórias. Quarto, comece a jejuar regularmente, porque o jejum quebra fortalezas espirituais que a oração sozinha às vezes não consegue quebrar. Quinto, pratique a generosidade financeira, dando seus dízimos e ofertas com alegria, porque isso quebra o espírito de mamon que mantém tantas pessoas presas na miséria. Sexto, desenvolva o hábito de adoração espontânea, onde você simplesmente exalta a Deus durante o dia, em pensamentos, em cânticos baixinhos enquanto trabalha. Em gratidão, expressa pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas.
A vida abundante que Jesus prometeu não é ausência de problemas, mas é presença constante de Deus, caminhando com você através de cada desafio. É paz que excede todo entendimento mesmo no meio do caos. É alegria sobrenatural que brota de dentro, independente das circunstâncias externas. É propósito claro que dá significado até aos sofrimentos, porque você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você não foi criado para viver uma vida medíocre de derrota constante. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para dominar, para governar, para exercer autoridade espiritual, para trazer o céu para a terra através da sua intercessão, para ser embaixador do reino em território inimigo, para destruir as obras do diabo por onde você passa, para ser canal de cura e libertação para aqueles que estão quebrados e oprimidos. Mas nada disso acontece automaticamente, nada disso cai do céu enquanto você permanece passivo. Você precisa cooperar com a graça de Deus. Você precisa se posicionar espiritualmente. Você precisa usar as armas que Ele te deu. Você precisa ocupar o território que Ele conquistou para você na cruz, porque o reino de Deus sofre violência e os violentos se apoderam dele, como Jesus declarou. Então aqui está minha palavra final para você antes de nos despedirmos. Não desperdice este momento, não deixe que a rotina apague o fogo que foi aceso em você hoje. Não permita que o inimigo roube a revelação que você recebeu. Não volte para a vida de sempre, como se nada tivesse acontecido, porque se você fizer isso, você estará pisoteando a graça de Deus, estará desprezando o toque do Espírito Santo, estará rejeitando a oportunidade que o céu te deu de recomeçar, de se reerguer, de se tornar tudo aquilo que você foi destinado a ser desde antes da fundação do mundo. Deus apostou em você quando te criou. Jesus investiu seu sangue em você quando morreu na cruz. O Espírito Santo está trabalhando em você neste momento para te transformar de glória em glória. Então, não decepcione a Trindade. Não seja mais um que começou bem, mas terminou mal. Não entre para as estatísticas dos que foram tocados por Deus, mas não mantiveram a chama acesa porque se distraíram com as coisas temporais deste mundo e perderam de vista a eternidade. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.